Portanto, a gente falava a respeito do contrato de três passos como contrato de compra e venda. O contrato de três passos, como contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, ele tem um efeito prático em cima dele que o distingue dos contratos de compra e venda comum. Nos contratos de compra e venda comum, você não tem a continuidade da empresa. Então, para que fique caracterizado um contrato de três passos, você precisa vender, entre aspas, a sua atividade e a unidade produtiva que executa aquilo. Então, eu preciso vender o que dá dinheiro, não o que é dinheiro. Preciso vender o que dá dinheiro. Essa é a ideia do três passos, porque é a mesma ideia do estabelecimento. Então, eu vendo o estabelecimento empresarial e com essa venda, eu passo para outra pessoa que adquiriu a titularidade de um patrimônio que tem uma finalidade que é a de geração de riqueza. Então, eu preciso ter esse patrimônio gerando riqueza. E para gerar riqueza, ele precisa estar em execução. Então, para ser um contrato de três passos, eu preciso vender o estabelecimento empresarial no sentido de conjunto de bens em funcionamento. Porque se eu vender uma máquina, olha só, vamos pegar uma padaria, um açougue, uma farmácia. Não adianta eu vender, no caso da padaria, um forno. Não adianta eu vender na padaria o carro, entregar pão. Não adianta eu vender na padaria um balcão de forma separada, porque você sabe que um forno sozinho não faz a padaria. O balcão sozinho não faz a padaria. O que precisa para fazer a padaria é a execução daquelas operações que são realizadas ali dentro. Então, se eu tiver uma operação parada, eu não tenho como conseguir conferir aquilo ali uma característica exata de um contrato de três passos. E aí, se eu não confiro essa característica, eu não tenho o que a gente consegue falar que é a continuidade da empresa. Deixa eu só ver se está compartilhado aqui. Tá. A continuidade da empresa, ela é fundamental para que aconteça um fenômeno chamado sucessão empresarial. Sucessão, vocês estudaram, por exemplo, em direito civil, a parte lá, direito sucessório, direito das sucessões, né, que é a última disciplina de direito civil. Só que a sucessão é mais do que aquilo ali. Vocês estudam direito das sucessões como se fosse a única sucessão, e não é. Aquela sucessão ali é chamada sucessão causa mortis. A sucessão, de forma geral, ela acontece todas as vezes que eu preciso substituir um sujeito que é titular de uma das posições de uma relação jurídica. Então, se o sujeito ele é proprietário de uma casa, ele é sujeito ativo da posição de proprietário com relação àquela coisa. Se o sujeito ele tem um direito de crédito, o sujeito é sujeito ativo da posição, ele é titular da posição de sujeito ativo de um negócio jurídico, que aí faz dele o credor da relação, pelo menos em relação a um determinado bem. Então, quando alguém falece, que vocês estudaram lá em direito civil, esse alguém automaticamente ele é sucedido por outra pessoa, ainda que não haja uma partilha exata. Por isso que vocês sabem que quando alguém falece, os bens ficam em condomínio para os herdeiros, enquanto não realizarem a partilha que acontece através do procedimento de inventário, seja ele extrajudicial ou judicial.
E isso acontece porque a pessoa perdeu a personalidade dela e a titularidade daqueles bens não pode ficar vaga. Sabe que até a vacância dos bens permite que o Estado se apodere deles. Mas não é a única forma. Essa sucessão causa-mortes não é a única. A outra forma de sucessão é chamada inter-vivos. Sucessão inter-vivos, que vocês já estudaram também. A sucessão inter-vivos é aquela estabelecida através de negócio jurídico, por força, não da morte, mas por força da expressão de vontade. Ora, essa sucessão que acontece no direito civil é uma sucessão que não tem maiores implicações, porque você sabe que a partir do momento que você vender uma casa que está devendo IPTU, você sabe que a dívida do IPTU é do sujeito. Você sabe que a conta de água é a conta de água do sujeito, a conta de energia é a conta de energia do sujeito. Quando vende aquilo ali, não passa para o comprador. Tanto que, às vezes, você tem um inquilino que está devendo energia elétrica, não paga, ele sai, você precisa alugar aquele mesmo imóvel para outra pessoa, e a pessoa precisa religar a energia elétrica que foi cortada, e ela consegue. No direito empresarial, não. Quando você fala de uma compra e venda, você está falando automaticamente de uma sucessão. Mas quando você fala de uma compra e venda chamada trespasse, automaticamente você vai substituir não o simples proprietário de um imóvel, não o simples proprietário de um carro, não o simples titular de um contrato. O que você está efetivamente realizando é a substituição na titularidade da empresa. Que é exercida com base naqueles bens que estão sendo transferidos. E se eu tenho uma substituição na titularidade da empresa, a gente precisa retornar até mesmo ao conceito de empresa, quando a gente fala que empresa é atividade. E quando a gente busca um conceito econômico, você descobre que existem autores da economia, por exemplo, de muito tempo atrás, chamado Ronald Coase, que ele citava no texto, é um americano, ele citava no texto dele que empresa é um feixe de contratos. Feixe de contratos. Ó, feixe, a gente costuma usar para luz. A gente usa até outro nome, né? Uns falam até facho de luz. Mas feixe, você começa a observar, se você pegar um fiozinho desse aqui, qualquer fio que vocês observam com o fio encapado, se você desencapar esse fio, tirar essa borracha que reveste, vocês vão encontrar uma série de outros fios dentro dele, seja fio de cobre, seja o que for, devidamente entrelaçados. Quando as pessoas começam a falar que empresa, na área econômica, fala que empresa é feixe de contratos, basta lembrar, aí você fala assim, não, mas como é que você está enxergando fios aí nessa relação empresarial? É simples. Quando eu desenho uma relação jurídica, eu não coloco duas pessoas em dois lados? E eu traço uma linha entre eles? Imagina que a gente pudesse traçar essa linha e depois traçasse outra que atravessasse uma na outra. Porque essas relações jurídicas empresariais ficam entrelaçadas ali, fica amarrado. Que tem a empresa, no sentido de uma atividade que atrai para si todas aquelas relações. Então, quando você fala da substituição na titularidade da empresa, significa que você está substituindo o titular de todas essas operações, de todos esses negócios jurídicos, de todos os direitos de propriedade. Provoca, naquele espaço de tempo, uma verdadeira subrogação. E se nessa altura do campeonato você não se lembra de subrogação, saiba, este ano tem exame da OAB para você fazer.
A subrogação é a substituição de um sujeito na posição do outro, oferindo os privilégios, as garantias que esse outro tinha antes, naquela mesma posição da relação jurídica. Ela não é simplesmente um direito de reembolso, né? Igual o pessoal costuma estudar, assim, não, subrogação é direito ao reembolso. Não é. O reembolso ele existe independentemente disso. Né? Subrogação, por exemplo, você paga uma dívida que não é sua, você é um terceiro, e aí você é um terceiro interessado. Se você for um terceiro interessado, você subroga no direito daquele credor. Exemplo, se a seguradora que subroga no direito do consumidor, desculpa, o dono do estabelecimento que subroga no direito do consumidor dele para acionar a seguradora desse cara. Então, tudo isso entra no circuito, né? Vale lembrar, direito obrigacional, subrogação, formas especiais de pagamento. Tá? Então, a ideia é essa. E aqui ele fala, ó, que o contrato que tem por objetivo a alienação, que é o contrato trespasse, o contrato que tem objetivo usufruto, esse é um pouco mais raro, mas o contrato que tem por objetivo o arrendamento, que é aquela locação que eu falei para vocês, só vai produzir efeitos quanto a terceiros, depois de averbado à margem da inscrição do empresário. E mais do que isso, no artigo 1146, quando a gente tem aqui, artigo 1146, a gente tem aqui que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores. Olha só, você comprou um estabelecimento empresarial, você vai responder pelos débitos anteriores à sua entrada no negócio. Ele fala, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente, aí você tem que entender solidariedade também, direito obrigacional, pelo prazo de 1 ano, quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Seus créditos a vencer. Será que na prática o dono, será que ele vai ajudar o novo dono a pagar a dívida? Não vai ajudar. Essa solidariedade aqui não é ajuda. Não, eu quis dizer, tipo assim, será que ele vai se importar em que o outro pague as dívidas? Tipo assim, ele vai vender e falar assim, ó, estou vendendo para você, na prática, estou vendendo para você que arque com as consequências. Será que isso acontece? Acontece. Você vai lá e coloca no contrato, escreve bonitinho, olha, as dívidas são estas. Só que nós temos um texto, que é o artigo 1146, que diz o contrário, né? E aí é preciso entender duas coisas: validade e eficácia. Quando a gente fala de eficácia da norma, ou eficácia do contrato, você está dizendo se aquilo ali produz efeito efetivamente em relação à pessoa, né? Eu cito aquele caso do contrato de alienação fiduciária e garantia, que você quer vender a sua posição de devedor, você faz uma assunção de dívida para uma outra pessoa, você escreve um termo, vende a dívida para ela assume a posição porque ela quer ficar com o imóvel ao final, e o banco não aceita essa substituição. Ou seja, você tem um termo de assunção de dívida que é válido e que é eficaz entre esse devedor original e a pessoa que quer se tornar o devedor, mas que ele não tem eficácia, ele até é válido, mas ele não tem eficácia em relação ao banco. Ou seja, a eficácia diz muito respeito à incidência do direito, à incidência da obrigação, à incidência da relação jurídica em relação a determinado sujeito. E esse artigo 1146 era interessante para o seguinte, porque na prática, quando você fala aqui que ele responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, o cara que entrou, desde que regularmente contabilizados, ele fala assim, tá bom, o crédito não está regularmente contabilizado. Se o terceiro vem cobrar a dívida, eu posso, como adquirente do estabelecimento empresarial, falar para esse credor, olha, eu não vou pagar essa conta, porque essa dívida não aparecia
na contabilidade realizada, no balanço que foi realizado, que foi entregue para mim? E a resposta é não. Ou seja, eu não posso, enquanto adquirente do estabelecimento empresarial, fazer uso desse artigo 1146 para não pagar uma conta do meu estabelecimento empresarial que eu adquiri já com aquela dívida para pagar. Aí você fala assim, nossa, isso é muito cruel. Eu falei, não. O terceiro vai interpor uma ação contra esse cara, contra essa pessoa jurídica, e ele vai ter que pagar, no caso, né? Ou contra o empresário, o empresário que adquiriu o estabelecimento. E, se por acaso ele tiver que pagar, depois ele pode interpor uma ação regressiva contra aquele que vendeu, com base no 1146. Então, o 1146 é um artigo que se volta na relação entre comprador e vendedor. Não é com relação ao terceiro. O terceiro, ele interpõe a ação, ele quer receber. Se você, olha, você assumiu o negócio. Azar o seu se a informação não estava correta. Aí o que você faz? Você paga e se volta contra aquele que te vendeu. Não é? Esse é o efeito da sucessão empresarial. Esse é o efeito do trespasse, a sucessão empresarial, que por sua vez vai significar aí a substituição na titularidade dos negócios, daquilo que é bom, mas também a substituição nos negócios daquilo que é ruim. Porque é automático, na medida que você faz a sucessão, você transfere, você provoca a subrogação dos negócios. Essa ideia de subrogação está aqui no 1148, ó. Ele fala que, ó, salvo disposição em contrário, o que é mais raro, né? Ou seja, às vezes você quer fazer uma salvaguarda, olha, esse contrato aqui eu vou vender o estabelecimento todinho para você, exceto esse contrato aqui porque eu quero receber, tá bom? Tá bom. Mas do contrário, falou nada, a transferência importa em subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento. Então, nós sabemos que vamos ter aí, né, essa subrogação. Que essa subrogação aí significando a substituição na posição do sujeito. Tá? Essa subrogação que aparece aí. Porque do contrário, imagina, você esqueceu lá, você está estudando obrigações com o exame da OAB. Aí de repente você começa a estudar empresarial. Aí aqui empresarial tem aqui a palavra subrogação de novo. Só que o significado aqui é de substituição na titularidade. Você tem um contrato em andamento. O contrato está entre A e B, Maria e João. E aí, de repente, você vai... Maria vende o estabelecimento para Manuel. Manuel subroga nos contratos que Maria era devedora. E Maria subroga nos contratos... Manuel subroga nos contratos que Maria também era credora. Você não precisa celebrar um novo contrato. Não, já é automático. Aquele contrato de trespasse, ele virtualmente provoca, entre aspas, uma espécie de aditivo contratual a todos os demais contratos celebrados em virtude daquele estabelecimento empresarial. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Se o caso tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? O som está ambiente aqui, vocês estão presentes. E aí, alguns detalhes interessantes, né? Quando o sujeito vende o estabelecimento empresário, e eu já vivenciei assim, de perto, já verifiquei isso de perto acontecendo uma vez. O sujeito, se você vendeu o teu estabelecimento empresarial, é uma questão de lógica. Você vendeu o teu estabelecimento empresarial, você vai continuar, né, durante um tempo ali, até você transferir o negócio para o adquirente. Mas quando você transferir efetivamente, efetuar a transição do negócio, você tem que passar um período de 5 anos sem atuar como empresário naquele mesmo ramo.
naquele mesmo ramo. Isso é o que está previsto aqui no 1147. Tá? As pessoas, às vezes, vendem uma padaria. Eu vou mudar de bairro. Vou mudar de cidade. O texto da lei não fala de local. Tá? O que o texto da lei fala é concorrência. Eu tinha um açougue em Aracruz. Eu vou montar um açougue em João Neiva. Eu vendi o meu açougue de Aracruz. Eu não posso montar um açougue em João Neiva? Pode, desde que você não se configure a concorrência. Vale lembrar que a palavra concorrência, ela aparece sempre numa espécie de concurso. Tem duas pessoas brigando pela mesma coisa. Por exemplo, vaga de concurso, uma vaga pública, serve, né? É uma disputa entre as pessoas. Tá? Exato, o mesmo estabelecimento. Porque o sujeito, você tem uma academia. Quando você sai da academia, você tem uma academia de musculação, por exemplo. E aí você quer vender a academia que fica no seu bairro e quer ir para o bairro vizinho, porque o aluguel está mais barato, ou não tem aluguel, você já tem uma casa lá. Quando você faz antes de fazer a mudança, mas já depois de efetuar a assinatura do contrato de trespasse, você não pode chegar para os seus professores. Você fala assim, não, o professor faz parte do estabelecimento empresarial? O que vocês acham? Como vocês aprenderem? Como é que o professor faz parte do estabelecimento empresarial? Sim. Daquela atividade. Então, ele vai estar no corpo da empresa. Ele ocupa o papel de elemento da empresa através da atividade dele. Então, não é ele em si, não é a pessoa dele, né? Que a pessoa, você sabe que não pode entrar em negócio jurídico, mas a atividade que ele exerce entra no negócio jurídico. Então, se você pensar na atividade do sujeito, aquela atividade é considerada um elemento de empresa porque foi organizado para estar ali. Se aquele sujeito que trabalha como professor numa academia, ele está naquela posição naquele momento, foi porque ele foi organizado a estar ali. E quem organizou ele foi o empresário. Então, se você tem um empregado, você chega para o seu empregado, você fala assim, estou me mudando para o bairro ao lado, avisa para os alunos que eu estou indo para lá. Se eles quiserem ir para lá, pode ir também. Ou então, eu tenho uma loja de roupas. Eu estou vendendo meu estabelecimento aqui e estou indo para o bairro ao lado. Avisa para os nossos clientes, manda uma mensagem para todo mundo, que daqui a 30 dias eu não vou atender mais aqui, eu vou atender lá no outro bairro. E vou vender as mesmas roupas. Gera concorrência? Mas como é que eu detecto isso? Observo pela amplitude do local. Não, aí não tem nenhum impedimento. Não tem impedimento. Porque não houve trespasse aí. Né? E aí ele decide ir, de novo, a atividade dele foi alocada como elemento de empresa. Mas ele não é exercente de uma empresa, ele não é organizador de um estabelecimento empresarial, o contrário, ele fazia parte de uma instituição, e aí ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. De novo, a pessoa é livre. Né? A organização feita em cima da atividade dele, se por acaso foi ele que fez essa organização enquanto empresário, essa organização, essa não pode fazer de novo. Professor? Oi, fala. Então, essa questão de concorrência só vale para o empresário, no caso. Por exemplo,
o professor dessa tal academia, se ele abrisse outra academia no mesmo bairro ou no bairro vizinho, não teria problema algum para ele, né? Sem problema, sem problema. O que você não pode, a gente vê em alguns casos, esse pessoal que, por exemplo, eu gosto muito de uma franquia X. Exemplo, eu gosto muito de uma franquia do Bob's, eu gosto muito da franquia do Espoleto. Eu não posso pagar uma parte, né? Vamos botar assim. Tem gente que faz isso, né? Paga lá uma parcelinha só para fazer os cursos, só para aprender um pouquinho de como é que funciona o estabelecimento. E aí eu tiro de lá, vou lá só para isso. Mas acontece muito. Às vezes você tem um empregado de uma lanchonete desses fast food bastante conhecidos, ou de escolas de inglês, que sabem como é que funciona. Essa pessoa vai montando um material próprio, detectando quais são as falhas do sistema operado pela franquia, e aí ele vai lá e cria uma escola só para ele, ou uma lanchonete só para ele, criando um método próprio, ou uma franquia até mesmo, para ele poder ganhar dinheiro. Então tudo tem que ser analisado no sentido de respeito, de informação concreta, né? Não tem um pouco de cuidado. Empregado, de forma geral, pode fazer o que quiser da vida dele. Empregado, saiu, vai embora. Você trabalha na Suzano, você quer montar a concorrente da Suzano? Vai lá. Tem que ter caixa, né? Pode fazer. O que acontece com os escritórios de advocacia? Você entra como estagiário. Você entra como estagiário, mas a gente cansa de ver, né? A pessoa entra como estagiário no escritório de advocacia, começa a ter muito contato com alguns clientes, um belo dia ele fala, estou saindo. Estou saindo. E o cliente que pegou a feição com o estagiário muda de escritório. Isso acontece. É assim que a gente verifica, né, a existência dos escritórios de advocacia. É por isso que eu até indico que vocês façam estágios, não para roubar clientes do seu, mas para que vocês possam conhecer as pessoas, se fazer conhecido. Às vezes, quando você fica em cartório, você não. Igual normalmente quando eu chego no terceiro período, né, tem muito estagiário de juizado especial, tadinho. Eu falo lá descasco, né? Falei, gente, eu não advogo em juizado especial. Eu desisti de advogar em juizado especial. Porque é um troço que eu não acredito. Você não tem direito de recorrer direito com instituição decente, que você, tal do colégio recursal foi feito para você passar raiva. Não adianta você ir lá fazer sustentação oral, que os caras não leem o processo, não olham as provas. O cara já vai com a vontade para te sacanear, parece. É besteira. Aí tem um estagiário ali dentro, tá aprendendo o quê? Não vai longe, né? Não vai longe. Aqui tá cansado de ter gente que fica ensinando. Só você tem que tomar um pouco de cuidado assim. Estágio é um negócio feito para você ficar um pouquinho e pular fora. A não ser que seja um local que te dê muito futuro. Aí vale a pena. Aí você fica um tempo. Né? Agora toma cuidado, estágio de fora, essas coisas assim, muito bonzinho. Né? Mas te tiram a prática forense. Porque se você não vai passar no concurso, você não vai fazer concurso para passar, aquela coisa, vai se dedicar só a isso, e você vai querer advogar depois, você está vendo o que advogado passa. Né? Às vezes você explica o óbvio para a pessoa não sabe. Você vai ter que conversar. E hoje está pior, né? Porque você não conversa com o juiz mais. Você conversa com o assessor. É o assessor que dá a sentença, é o assessor que faz as coisas. Aí, meus caros, né? Se o juiz que estudou para passar no concurso não está fazendo o trabalho dele, você imagina um assessor que tem uma formação, sabe lá como e onde. Então, a advocacia é isso. Na prática, a advocacia é bastidor. Né? Mas é isso. Você pega experiência e sai de lá e vai para outro lugar. A mesma coisa acontece com qualquer empregado. Não tem nenhum tipo de bloqueio com relação a isso. Você pode tranquilamente mudar sem problema algum. Tá? Bom, é isso. Então, unidade 2 encerrada. Alguma pergunta em cima da unidade 2, pessoal? Se não tiver, eu já faço. Há um detalhe importante que eu preciso falar.
Na sucessão empresarial, nós temos, para ela acontecer de verdade, igual eu falei para vocês, tem que acontecer o trespasse. Vamos supor, você tem um inquilino que aluga um determinado bar. Né? Você tem um bar, aluga um imóvel, a pessoa monta um bar. Tá, você alugou, aluguel comum, aluguel de direito civil. A pessoa foi lá e montou lá o estabelecimento, criou lá o estabelecimento dela, né, com maquinário, com tudo. E aí ela sai de lá devendo. Ela fala assim, não estou pagando, você vai lá e tira o cara. Aí entra outro inquilino, também para exercer a mesma atividade, também para exercer empresa semelhante. O inquilino chega para você e pergunta: eu tenho sucessão empresarial nas dívidas que esse cara tem? Vamos supor, por exemplo, que esse empresário que saiu devendo, ele tinha um empregado, um atendente, trabalhava ali. Aí ele perde o contrato de locação e vem outra pessoa e assume aquele mesmo lugar. Essa pessoa que assume vai virar para você e perguntar o seguinte: bem, eu vou suceder nas dívidas que o que estava aqui antes tinha? Porque note que, olha como é que as coisas acontecem, né? Quando você tem um empregado, ou um fornecedor, por exemplo, normalmente a pessoa que está devendo para o fornecedor trabalha ali um tempo e quando o negócio dá errado, ela desiste de ser empresária, ela fecha as portas e desiste de atuar como empresário. Aí um belo dia, um novo inquilino está trabalhando lá, chega o cobrador. Não, porque eu quero receber, porque são as mesmas pessoas que estão aqui fazendo atendimento. Às vezes se mantém até o mesmo nome, fantasia, porque o cara abandonou. Largou de mão e abandonou. Eu pergunto, esse cobrador, esse fornecedor de produtos lá, que era para o antigo inquilino, ele tem direito de cobrar o novo inquilino, que atua na empresa do mesmo ramo que o anterior, e com os mesmos empregados, e às vezes até com o mesmo nome? E a resposta é não. Porque, de novo, a base para você ter uma sucessão empresarial é o contrato de trespasse. O trespasse garante a manutenção da empresa, da mesma empresa. Então, por mais que as empresas fossem semelhantes, no sentido das atividades são iguais, o estabelecimento empresarial que nutre uma e nutre outra tem fundamento em coisas diferentes, em momentos diferentes. Então, assim, pode até parecer. Isso, inclusive, os tribunais acabam julgando da seguinte forma: se você não tiver exatamente a manutenção da empresa anterior, a manutenção da fonte produtora anterior, os mesmos empregados, você não tem sucessão empresarial. Por mais que vários elementos indiquem que houve uma substituição de titularidade. Então é difícil hoje, na jurisprudência, você encontrar sucessão empresarial efetiva. Tá? É bem difícil. Professor, mas eu não entendi por que nesse caso o indivíduo não vai responder pela gente. Porque ele não vai? Porque quando a gente aqui trabalha com... Só abrir aqui. Quando a gente trabalha aqui com sucessão empresarial, você precisa de um contrato de trespasse anterior. No caso do novo inquilino, não teve trespasse. Porque na verdade o inquilino tem ligação com o locador. Inquilino e locatário. Então o novo inquilino é uma outra relação jurídica que não tem nada a ver com a relação jurídica anterior. Mas e se for laranja? E se for... Não. Lógico que se você provar que houve, né, o que está acontecendo ali é uma fraude, você tem outros instrumentos. Você tem a desconsideração da personalidade jurídica, que mais à frente você vai entender para que serve. Né?
Então, tudo isso sendo trabalhado, mas fraude ela é punida. Toda fraude é passiva de punição. Bom, esse assunto aqui é um assunto que eu trabalho. Esse tema dessa aula aqui é preposto à escrituração, a gente vai passar também, dentro do possível, com uma rapidez maior, porque é um assunto que eu costumo passar principalmente para as minhas turmas de contabilidade. Passo para a turma de contabilidade da USP, por exemplo, exatamente com esse material. Mas, fica aí como... Porque vários termos que a gente utiliza aqui, você já sabe. A ideia de preposto é exatamente a ideia de alguém que atua na materialização de outro. A gente pode falar que o preposto é um representante. Mas a gente também pode falar que o preposto, ele é seguindo a ideia de Ponte de Miranda, que o preposto seria um presentante. É lógico que não existe o verbo presentar. Existe, por outro lado, o verbo apresentar, que a gente está acostumado, que seria exatamente esse verbo que a gente procura. O sujeito, e aí o Ponte de Miranda falava em apresentação, mas ele poderia também falar em apresentação. A gente tem na figura do preposto alguém que apresenta o torna presente o patrão, que torna presente a pessoa jurídica. Então, quando a gente fala do carteiro, o carteiro é um preposto da chamada ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Então, ser preposto significa atuar em nome de, mas com as ressalvas, que a gente acaba encontrando pelo caminho. Então, a ideia básica é, na medida que você tem um preposto, você outorga a ele poderes. Ele atua no seu nome. E essa outorga de poderes dá a ele, então você vai ter o sujeito que é o preposto, e até as figuras vão aparecer na sequência, o preponente, e você tem um preposto. Esse preposto que aparece aqui é alguém que está ali para praticar o ato para o sujeito que o contratou normalmente. Então, esse preposto, ele não pode negociar por conta própria, ele não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, o texto do 1170 fala isso, nem participar sob pena de responsabilidade dos lucros da operação. Não estava falando aqui de mercado financeiro no iniciozinho, antes da gente compartilhar a tela, para o pessoal de casa poder entender, que aquela discussão, o que está acontecendo? Será que o mercado vai subir ou vai descer? O mercado sobe e desce todo dia. É que um dia de operação, você passar um dia, se você operar no mercado financeiro durante um dia, você tem que estar com a saúde boa, porque a sua pressão vai subir. Um dia. Tem dia que você vai comprar uma ação, e já aconteceu isso comigo. Eu comprei uma ação, eu vi uma indicação, compre essa companhia telefônica aqui, aí saiu a recomendação do dia. Aí eu fui e comprei. Eu estava com dinheiro sobrando, fui lá e comprei. Uma hora depois eu tinha lucrado 2.000, 3.000. Falei, nossa. E já aconteceu comigo em novembro. Eu comprei ação em novembro, as ações caíram. Mas eu comprei de coisa, Tem gente que sabe qual é a operação aí depois eu fui descobrir por que aconteceu aquilo. Porque quando as ações, eu cito o exemplo da Magazine Luiza, ela subiu o ano todo e vai subir mais. Só que as ações da Magazine Luiza, elas
crescendo tipo R$100 só no ano passado. Como eu comprei em novembro, ela chegou no limite dela do ano. E quando chega no limite, chega o final do ano, o pessoal para de operar. É onde os detentores do dinheiro, de verdade, e eu não estou falando de R$1.000, de R$100.000, estou falando dos detentores dos bilhões de reais, dos bilhões de dólares, esses caras tiram o dinheiro deles da operação. Ou seja, eu estou aportado, eu comprei um monte de ação no Magazine Luiza. O que eu fiz? Eu fui lá e comprei. Você quer fazer a ação subir? Compra 20 milhões de ações em ações. O mercado vai olhar para aquilo e dizer, meu Deus, o preço está disparado. Aí o pessoal vai começar a comprar. Estou falando de milhões, ou bilhões, né? Porque é assim que funciona. A coisa mais ou menos assim, você olha para o mercado e está ali, né, olhando para o mercado financeiro e fala assim, nossa, eu podia ficar rico fazendo isso aqui, né? Mas tem gente que fala assim, não, eu vou mais que ficar rico, eu vou especular. É a mesma coisa quando você está num lugar, você passa, tem uma amontoada de gente, né? Igual acidente em pista. Normalmente é assim, né? O cara bate de um lado, a fila do outro lado bate também. Os caras param para olhar, vem outro atrás e toma. Porque os dois estavam olhando para o acidente e não viram o carro da frente. Faz aquele engavetamento. A mesma coisa, você vê uma amontoada de gente em cima de alguma coisa, você fica curioso. O ser humano é, às vezes, meio fácil de interpretar, né? Ele vê o negócio e fica curioso. Então não tem nenhuma relevância, mas todo mundo está amontoado aí que está acontecendo alguma coisa, e você não quer ficar de fora da informação. No mercado financeiro é a mesma coisa. Você chegar lá e aportar 20 milhões de reais nas ações de uma companhia, por exemplo, você vê o preço de uma ação de uma companhia que vale R$10, o preço de uma ação pular para R$13, aí você fala assim, mas pudera, né? Aumentou 13 e vai bater 16. Vai bater 16. Aí quando bate 13, o cara que fez todo aquele movimento, aqueles grupos econômicos que fizeram essa ação subir R$3 e lucraram milhões, outros milhões, eles vendem as ações deles, lucrando ali os R$3 dele. Só que ele está multiplicando o capital dele por 3. Então essa é a jogada. Os grandes grupos financeiros movimentam o mercado. Aí você tem uma onda. Quando você está surfando nessa onda, você está ganhando dinheiro. Agora, se a onda está aqui e você está aqui, é igual quando você vai na praia, né? Você entrou no mar, a onda subiu para quebrar, meu filho, mergulha. Mergulha porque já era, você já perdeu. Você já perdeu. Então, cabe a você estudar para na próxima vez não fazer o mesmo erro. Tá? E o preposto é um cara que sabe muito. O preposto, ele sabe muito. Então, a gente estava falando aqui no início da aula, né, o pessoal de casa poder entender, que eu queria ser, não queria ser muita coisa não, eu queria ser servidor de cafezinho do Ministério da Economia. Ia lá servir café na hora que Paulo Guedes estivesse falando as besteiras dele lá, para saber as informações privilegiadas, botava até o celular para gravar, assim, para pegar as dicas. Vamos trocar o presidente da Petrobras. Olha lá. Chega no banheiro, vende as ações da Petrobras, vende tudo que tem, junta todo o dinheiro da vida, que ele vai vender ações da Petrobras. E você, no dia seguinte, quando ele anunciar que vai trocar o presidente da Petrobras, você espera, cruza o braço. Aí ele anuncia. Você vê as ações da Petrobras caindo em 20%. Aí você faz a conta. Se ela caiu 20%, ela vai subir 20%. E aí você compra. Comprou? Espera. Ela vai subir de novo. Enquanto existir petróleo. E que a Petrobras um dia vai acabar, você sabe, né?
Petrobras não acabou por corrupção, mas ela vai acabar por dívidas. Escreva o que eu estou falando. Ela vai acabar por dívidas, porque o petróleo vai acabar. Conversando com um funcionário da Petrobras, um dia, um engenheiro da Petrobras, ele falou comigo, a Petrobras tem recursos para 20 anos. Tá bom, vai. Né? Vida da gente, vida curtinha da gente, né? Vocês são mais novos, aí 20 anos dá para ganhar uma grana ainda, brincando no mercado financeiro. Aí depois disso ela vai estabilizar, aí não cresce mais. E depois disso ela vai mergulhar, porque vai acabar. Então dá mais uns 30 anos para a Petrobras, depois ela já era. Tá? Então o preposto não pode negociar. Por que o preposto não pode negociar por conta própria? Não pode participar dos lucros da operação desse cara? Porque ele às vezes tem informações privilegiadas. Também, aqui é uma proteção ao próprio mercado como um todo. E uma proteção contra o patrão dele também, que às vezes acontece isso. Eu já vi acontecendo aqui em Aracruz. Uma vez eu fui contratar uma limpeza, uma pessoa que consertava máquina de lavar. Cheguei por volta de 5 horas da tarde na loja e falei com um atendente. Eu queria consertar essa máquina de lavar e tal. Ah, tá bom, olha, o preço é X. Tá bom? Foi, tá bom. Olha, mas se você contratar direto comigo, vamos supor, o preço é 200, mas se você contratar direto comigo, eu faço para você por 120. Olha o nível de pessoas que tem por aí. E aí, tem aquela coisa que engorda o boi, o olho do dono, aquelas coisas. É exatamente por isso, para você evitar que haja prejuízo à atividade como um todo. Né? Bom, eu vou continuar esse assunto na próxima aula, já são 10h05, né? Considerando as ruas vazias, considerando tudo isso, eu não vou estender demais a aula. Eu vou fazer chamada de vocês e a gente vai continuar esse assunto aí na aula de segunda-feira, tá bom?